O vermelho já começou já. Ótimo. Então, boa tarde, né? Como já foi dito, meu nome é Gustavo Uchoas Guimarães, eu sou professor de História no Colégio Adventista de Varginha e na rede pública estadual, só que na rede pública eu trabalho na cidade de Eloy Mendes, que é uma cidade vizinha, Escola Estadual Professora Norma de Brito. E gosto de destacar isso porque antes de ser pesquisador na área de história indígena, antes de desenvolver todo esse trabalho que eu apresento em universidades, antes de tudo isso eu já era professor. E justamente a partir a prática dentro da escola alimenta o meu ser pesquisador e a minha prática de pesquisa alimenta o meu ser professor. Um lado vai alimentando o outro. E aqui eu trouxe um desdobramento, na verdade, já há 4 anos eu pesquiso a história indígena na região da Serra da Mantiqueira, para situar os que não são mineiros, divisa de Minas Gerais com São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tanto é que a Serra da Mantiqueira mesmo pega uma parte do território fluminense, uma parte do território mineiro e uma parte do território paulista. Mas especificamente o meu foco ali na Serra da Mantiqueira são, aliás, né, os municípios de Virgínia, Itanhandu, Pozo Alto, Cristina, né, que ficam ali, são do lado mineiro, porém bem na divisa mesmo com São Paulo e Rio. Tanto é que, por exemplo, Itanhandu, que é o foco dessa pesquisa, Itanhandu saiu dali com menos de 30 quilômetros, você já está no estado de São Paulo, com menos de 50 quilômetros, você já está no estado do Rio. Então, bem fácil ali. E esse desdobramento ele está no livro Caleidoscópio Pedagógico Diferentes Olhares, e tive a oportunidade de falar desse assunto também na Semana Acadêmica da Universidade Presidente Antônio Carlos em Itanhandu. Foi a primeira oportunidade que eu tive de falar das minhas pesquisas na minha terra, então foi um momento bacana. Professor, isso é muito grande, fique lá de lá, vamos. Pode ser. Para a gente ver. Por favor. Com esse título, Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica, sugestões de abordagem nas escolas de Itanhandu, eu não penso só nas escolas de Itanhandu. Vocês vão ver que as sugestões de abordagens valem para qualquer realidade escolar. Aqui eu penso, vou passar isso tudo aqui, vou chegar no essencial. Eu sempre trabalho em cima do conceito de integração, como aparece na obra de João Manuel Monteiro, né, no seu livro Negros da Terra, de 1994. João Manuel Monteiro trabalha a ideia de integração, mostrando que os indígenas não foram exterminados, não foram extintos, não são exatamente só aqueles derrotados, apagados, como muitas vezes a historiografia mostrou no século XIX, no século XX. Que na verdade eles se integram a uma sociedade de informação. Então você tem contatos culturais, né, onde os elementos indígenas vão se mesclar aos elementos não indígenas, então aí já não há um extermínio, existe uma integração, se integram. E também trabalho muito com a ideia de índio colonial da professora Maria Leônia Chaves de Rezende, da Universidade Federal de São João del Rei. Ela vai trabalhar a ideia de índio colonial justamente como esse indígena que não mora mais na aldeia, ele não está no seu locus original, ele se integrou à sociedade mineradora de Minas Gerais ali no século XVIII. Então o índio ele vai aparecer ali na vila, na cidade, já em contato mais forte com a cultura trazida de fora. E em cima disso tudo, né, que vamos pensar um pouco na abordagem da história indígena nas escolas, pegando o caso de Itanhandu. Aqui a primeira parte com o título Itanhandu Indígena, a localização já falei, né, ali na divisa de Minas com São Paulo e Rio. As notícias mais antigas que se tem
de Itanhandu são documentos de doações de terras no início do século XVIII, onde já portugueses e paulistas, de posse dessas doações a partir do governo português, né, eles vão tomar posse ali desse território, principalmente às margens do Rio Verde, que é um dos principais rios que nascem na Serra da Mantiqueira, e tendo contato com os indígenas locais. Tanto é que já no início do século XVIII você tem o nome Itanhandu aparecendo em documentos, e a partir daí eu fui buscar a origem do nome. No site da Prefeitura de Itanhandu informa que o nome Itanhandu é atribuído ao povo Cataguá, um dos povos ou grupos de povos que habitavam a região da Serra da Mantiqueira. A palavra Ita, e aí aqui tanto para Ita como para Nhandu, eu uso a abordagem de Plínio Airosa, em 1937, ele vai dizer que Nhandu se refere a ema, né, uma ave muito comum no Brasil, e Ita, apesar de ali na região, no dizer popular, né, ali da região de Itanhandu, todo mundo fala, Ita é pedra, mas a Airosa vai dizer que Ita podia se referir a qualquer material duro ou rígido, poderia se referir, por exemplo, ao ferro. Então, a palavra Ita vai trazer essa ideia. Embora em Itanhandu acabou se consagrando popularmente a palavra com o significado pássaro na pedra, né, a ave na pedra, então se consagrou Ita como pedra. Tem lá em Pernambuco, tem uma cidade chamada Itamaracá. Ah, É a pedra que canta. A pedra que canta, sim. E aí, a partir disso, vem uma outra discussão. O povo Cataguá realmente esteve presente na região, porque você pega o livro Esboço Histórico de Itanhandu e Itamonte, escrito por um juiz que estava em Itanhandu na década de 40, o juiz Heitor Antunes de Souza, ele vai falar que os Cataguá estavam ali. Já o Paulo Paranhos, que é um historiador que atualmente está ligado ao Museu Municipal de Caxambu, ele é vivo ainda, e ele vai falar que não, os Cataguá não estiveram ali. Mas no meio dessas discussões vai se ver mais fontes dizendo que ali estavam sim os Cataguá. Existe uma discussão também se realmente os Cataguá eram um povo ou um grupo de povos, eram na verdade vários grupos que escritores, viajantes convencionaram chamar de Cataguá, né? Mas de toda forma vários escritores vão dizer que dos Cataguá ali na região de Itanhandu e arredores, ali na Serra da Mantiqueira. Havia também a presença do povo Puri. O povo Puri existe até hoje, tem seus remanescentes principalmente no sul e sudeste de Minas, no Vale do Paraíba, tanto o Vale do Paraíba lado paulista como o lado fluminense, e também no Espírito Santo. É um povo que era muito comum, aliás, né, naquela região, e que muitas vezes buscava a Serra da Mantiqueira como um local para caça, para busca de alimentos, ou até mesmo para moradia também. Então, ali, às vezes em situação de nomadismo. Então, situamos esta Itanhandu indígena. Quem estava ali, o próprio nome da cidade, né, a ligação com os indígenas locais, e a partir disso, como isto ser trabalhado nas escolas. E aí eu trouxe sugestões que até podem ser adaptadas para qualquer realidade, porque eu via ali conversando com professores em Itanhandu,
assim, a realidade dessas questões indígenas serem pouco ensinadas, pouco trabalhadas. Então é onde eu propus essas sugestões, ainda mais como forma também de resgate e valorização do passado indígena de Itaiandu, e até podendo falar em presente indígena, porque se você pegar, por exemplo, o censo de 2010, uma pessoa se declarou indígena em Itaiandu. Ou ainda, é muito comum você escutar lá, porque o meu avô era indígena, porque em tal bairro lá tinha uns indígenas lá que os meus antepassados conheceram, não sei o que. Então, quer dizer, está presente na memória itaianduense, ou então nesses dados estatísticos que mostram que não existe só um passado indígena, existe um presente indígena. Como trabalhar isso nas escolas para resgatar? Primeiro, a pesquisa com história oral. Ora, se temos pessoas que dizem que meu avô era indígena, minha avó era índia, ou então uma história que é até muito recorrente no país inteiro, né? A minha avó foi pega no laço. Isso aí a gente escuta em qualquer lugar, né? E, olha, se tem essas histórias, vamos atrás delas então, né? De um jeito formal, né? Aí eu sempre sugiro a metodologia de entrevista do Paul Thompson, né, que vai dizer, né, das entrevistas serem de preferência na casa do entrevistado, privilegiando pessoas mais velhas, né, pessoas idosas, não demorando muito tempo, embora ali eu já tive experiência naquela região ali de digamos assim, metodologia Paul Thompson a mineira, porque pelo menos algumas entrevistas que eu já fiz, né, acabava demorando, né, a própria pessoa esticava a conversa e acabava, em Minas Gerais não tem como você ir na casa de uma pessoa e não tomar um café, né? Então aí, né, toma um café, chega aqui na cozinha, né, bem isso, eu falo que é Thompson mineira, né? Mas a pesquisa com história oral é importante nesse sentido, até para garantir uma memória que vá se perpetuar naquela localidade. As pessoas vão morrendo, e se não há quem registre aquela memória vai morrendo também. O trabalho com elementos culturais. Ora, se temos a presença do povo Cataguá e do povo Puri, e aqui estamos falando de troncos linguísticos e culturais ligados ao Tupi e G. Então, vamos trabalhar com esses elementos culturais, vamos levar os alunos a pesquisarem mesmo, né, os grafismos dos grupos desses dois troncos, né, o Tupi e o G, quais eram os grafismos, os vocábulos, as marcas culturais presentes, que tradições eles tinham no campo da espiritualidade. Então, em vários sentidos, né, vamos trabalhar com os elementos culturais desses povos. As atividades culinárias, ainda mais em Minas Gerais, né? Minas Gerais, o povo mineiro gosta de comer, então... Não, e eu lembro até que no meu texto, vocês vão ver no e-book futuramente, e eu até no livro Caleidoscópio Pedagógico também lá fala que esses povos que passam por Itaiandu, né, no passado, aí, os Cataguá e os Puri, tinham alimentações principalmente baseadas no milho, mas também os Puri, eles subiam muito a Serra da Mantiqueira atrás de pinhão. Então, coisas que são muito comuns ali na região da Serra da Mantiqueira, vamos trabalhar questões indígenas usando uma coisa que é tão familiar, tão comum na realidade cotidiana. Ou ainda as brincadeiras e jogos de origem indígena. Você pega todo um conjunto aí de brincadeiras né, que podem ser usados com a criançada, trabalhando coordenação motora, trabalhando espírito de equipe e tal, e que, né, você pesquisa esses jogos que sejam de origem indígena. Vamos aplicar, como aplicar isso com os alunos? Também, já encerrando, as palestras e excursões, você pega aí
pessoas que já pesquisam esse assunto, que podem falar desse assunto, e ali perto, no sul de Minas, a gente tem, por exemplo, o escritor Daniel Munduruku, que mora em Lorena, né, que fica no Vale Paraíba Paulista, ou ali é possível, por exemplo, você fazer excursões para conhecer aldeias indígenas em Ubatuba, no litoral paulista, em Caldas, no sul de Minas, Caldas tem uma aldeia, inclusive, com indígena do povo Chucuru-Cariri, né, que são, assim, o mesmo, parece que eles são bastante presentes ali em Pernambuco, Alagoas, né? É isso mesmo, é isso. E aí um grupo, né, migrando, foi parar no sul de Minas. Então, ou também análise de documentos, né? Botar a criançada para... Isso aí, historiador é obrigado a fazer isso, né? Botar a criançada para ver aquilo que elas estão estudando, indo direto à fonte. Vamos ver o que escritores, viajantes, etc., do século XVIII, século XIX, falavam dos índios aqui da região. Vamos ver os memorialistas, o que eles falam. Então, vamos analisar documentos. Para terminar, tudo isso pensando que a história indígena de Itanhandu não é coisa do passado, ou então poderia substituir Itanhandu aqui, colocando o nome da maioria das localidades do Brasil, né? A história indígena de, vamos lá, Cabo de Santo Agostinho, a história indígena de Primavera, né? Então a história indígena não é coisa do passado, há um presente indígena muito forte. E atende também, aí, pegando a legislação, atende a Lei 11.645/2008, onde é colocado para que todas as escolas ensinem história indígena, história e cultura indígena no seu currículo. Então, é isso. Muito obrigado.